Olá, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, para estudarmos a respeito das Escrituras. E hoje o texto da nossa meditação está em 2 Timóteo 3, de 14 até o 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o assunto que escolhi para falarmos aqui esse dia é sobre sola escritura. Sola escritura, esse conceito que surgiu lá, primordialmente na Reforma, quando Lutero foi convocado para responder às questões, do que ele havia escrito, do que ele estava combatendo, naquelas questões, lá na Dieta de Worms, em 1521, e perguntaram se ele ia se retratar. Perguntaram se ele ia se retratar de tudo aquilo que ele tinha se posicionado. E a resposta interessante aqui de Lutero, vou ler na íntegra. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus, e não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Então, essa resposta de Lutero, ela estava baseada na seguinte questão, na frase seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não me retratarei. O que Lutero estava querendo dizer aqui é que a base para a sua tese, as suas teses, eram a Escritura Sagrada. E estava disposto até morrer, porque estava convencido que aquelas declarações eram verdadeiras. E a não ser que alguém o convencesse pela própria Escritura que ele estava errado, ele não se retrataria. Então, nesse episódio, nós identificamos historicamente o surgimento desse conceito sola escritura. Esse conceito, ele é um conceito base para todos os outros solas, Nós temos os 5 solas tão famosos, Mas ele é a base para todos os outros, Então, sola escritura é somente a escritura, é o conceito base. Depois nós temos sola gratia, que é somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, soli Deo glória, somente a Deus glória, Só a Deus temos que dar glória. Dessa forma, Lutero estava divergindo do ensinamento o que estava ocorrendo na época, porque o que se baseava era na tradição da igreja e não nas escrituras. A tradição tinha um valor muito maior, ele soberano sobre as escrituras para o conceito da igreja na época. E Lutero estava exatamente combatendo essas questões. Esse é só título de introdução do conceito sola escritura, mas vamos ao texto para entender um pouquinho do porquê desse texto, Então, no texto de Timóteo, fala que Timóteo foi instruído desde cedo na palavra. Então, Timóteo foi educado pela sua mãe, pela sua avó, na palavra desde cedo. E Paulo estava relembrando isso, estava ressaltando isso aqui. Fala, lembra do que você aprendeu desde a infância. Então, fica claro aqui que o meio pelo qual Deus salva as pessoas é a palavra, é pela palavra. Tem que ficar claro que eu não estou mudando a questão da salvação, o que continua sendo pela graça, mas falando do meio utilizado. Porque são nas Escrituras que nós encontramos quem é Deus, qual é o nosso estado, de que maneira nós podemos ser salvos, o que Deus nos promete, o que Ele requer de nós, o que nos espera no futuro. Só nas Escrituras nós podemos encontrar isso. E no versículo 16, então ele fala porque ela é o caminho sábio para a salvação. Por que ele expressa isso? Que a palavra é o caminho sábio para a salvação. Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus.
Mas ela não é somente, ela não fala somente, né, não para somente no assunto da salvação. Ela diz que a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, ou seja, não somente para a salvação, mas também para o nosso crescimento aqui nesse mundo. Então, quando a gente fala do conceito sola escritura, somente a escritura, é entender que nós devemos parar onde a Bíblia para, nós devemos nos calar onde ela cala, e não ir além. Quando declaramos sola escritura, para nós significa que a palavra de Deus falou através dos séculos, pelas pessoas que ele escolheu e inspirou, e na qual ele se revelou, ele revelou a si mesmo e a sua vontade. E se encontra agora nas Sagradas Escrituras e em mais nenhum outro lugar. Sola Escritura significa que a única regra de fé e prática para o cristão são as Escrituras. Nós não vamos encontrar na Bíblia um conceito, esse escrito, né, sola Escritura, nos versículos da Bíblia, mas nós temos muitos versículos falando da questão das Escrituras, da autoridade das Escrituras, somente a Escritura, né? Primeiro versículo diz, João 20, 30, 31, diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui fala a autoridade do Evangelho, foram registradas para que creiais. Então, são registros de Jesus, é a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 37, olha o conceito que Paulo tinha dos seus escritos. Ele diz assim em 1 Coríntios 14, 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo estava entendendo que aquilo era a palavra do Senhor que ele estava escrevendo. Então, nós vamos ver muitos conceitos, muitos versículos falando da autoridade das Escrituras, somente a Escritura. E eu queria concluir dizendo que nós devemos pregar apenas a palavra, só a Escritura, somente a Escritura, e devemos pregar toda a palavra, toda a Escritura. Quando a gente une essas duas questões, as duas doutrinas andam lado a lado, e quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, podemos ter a esperança de uma nova reforma. Vamos pregar a palavra, vamos falar somente das Escrituras, somente as Escrituras, nada mais do que as Escrituras. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque a Tua palavra chegou até nós, movida pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e que a cada dia ela impacte mais as nossas vidas e que possamos, Senhor, entender os Seus ensinamentos e buscar compreender cada vez mais e andar naquilo que Tu tens preparado para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.